Salve, salve, meus irmãos. Aqui é o Bruno, mestre e sacerdote em magia negra, aqui no estado do Paraná. E hoje, pessoal, nós estamos aqui nesse sábado, hoje é dia 5/11, beleza? Pra gente gravar um vídeo aqui muito pedido aqui no nosso canal, que são aí os tipos de amarrações amorosas aí que existem, beleza? Então eu separei aqui as 3 principais, né, que são as que eu mais via as pessoas pedindo, que eu viesse, no caso, aqui a explicar. E eu separei um tempo aqui para mim falar sobre as 3 principais, que são, no caso, a amarração amorosa definitiva, que é a qual eu trabalho, né, a amarração amorosa definitiva. Temos aqui também a amarração amorosa casamenteira e a amarração amorosa aqui dos anos, né, que são ali 7 anos, 14 anos, 21 anos, enfim. Então hoje, no caso, nós vamos estar aqui gravando esse vídeo completo, né? Eu não sei aí quanto tempo que vai demorar, mas eu vou gravar aqui, vou lançar aí pro YouTube, que eu sei que você vai ter muito interesse em estar vendo esse vídeo, beleza, pessoal? Então vamos lá. Se você é novo ou nova aqui no nosso canal, se inscrevam aí agora mesmo. E se vocês assistirem o vídeo até o final e gostarem aí do conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso daí ajuda bastante a gente. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários, beleza? Vamos lá. Amarração amorosa definitiva, né, pessoal? Como é que funciona, no caso, esse trabalho que é um dos mais procurados aqui na internet, que é a amarração amorosa definitiva? Como é que a gente trabalha, né? Como é que eu trabalho, no caso, com essa amarração? Como é que ela trabalha ali no modo geral? Gente, a amarração amorosa definitiva, ele dá pra nós uma certa liberdade pra gente poder estar trabalhando em cima dessa amarração. Principalmente eu que trabalho ali com a parte da magia negra, a magia negra em si já dá liberdade ali pra gente poder estar trabalhando, né? E ali existem, no caso, alguns rituais ali que dão ainda mais liberdade pra gente estar trabalhando em cima dele, assim como a amarração amorosa definitiva. Eu não trabalho com outro tipo de amarração, eu trabalho somente com a amarração amorosa definitiva, que é um dos trabalhos que já faz em torno de uns 8 ou 9 anos ali que eu tô trabalhando com essa amarração, e é uma das quais me dá mais resultados aí todos os meses, no caso, que é essa amarração que mais dá resultado dentro do meu templo, no caso, né, dentro da Quimbanda Real. Esse daí é um dos rituais que mais dá resultado, que é a amarração amorosa definitiva. E como é que funciona, no caso, esse ritual? Bom, o primeiro ponto dessa amarração amorosa é que eu consigo, no caso, estar trabalhando na parte da manipulação energética e espiritual e corporal do sujeito. Diferentemente das outras amarrações, que eles só trabalham na parte emocional, essa parte emocional, sentimental e essa parte da cabeça, a amarração amorosa definitiva, eu consigo, no caso, estar fazendo uma certa, entre aspas, ali, uma certa modificação desse ritual, eu consigo estar fazendo uma complementação, no caso, de um todo. Então, ou seja, a manipulação corporal, espiritual, mental, emocional, sentimental, amorosa também, a parte do amor da pessoa, a parte das vontades da pessoa. Então, ou seja, eu consigo, no caso, estar fazendo uma manipulação geral, no caso, ali junto com as entidades que vão, no caso, né, estar trabalhando ali para você. Dentro, no caso, da própria amarração amorosa, a parte da amarração amorosa definitiva, eu consigo também estar colocando a parte ali do adoçamento, que é um ritual, no caso, que muitas pessoas fazem somente o adoço, né, que é a parte do adoçamento. Só que o adoçamento, somente o adoçamento, ele não funciona, gente. Não adianta você querer fazer um adoçamento. Primeiro, adoçamento, ele foi criado como uma simpatia, que hoje, no caso, tem templos e terreiros ali, no caso, que eles estão fazendo, que eles mudaram, no caso, a parte do adoçamento, tiraram a parte do simpatia e estão fazendo trabalho de adoçamento, entendeu? Só que somente o adoçamento, ele não vai, no caso, trazer para você ótimos resultados, assim como você fazer intercalar, no caso, o adoçamento junto com uma amarração. Então, ou seja, dentro da parte da amarração amorosa definitiva, eu consigo estar colocando, por exemplo, o adoçamento, a submissão, a parte da união amorosa também, que ele é um outro tipo de ritual, que ele foi criado através, no caso, da parte da simpatia, mas que ele foi modificado, no caso, e foi criado trabalhos. Então eu consigo, no caso, estar fazendo tudo isso que foi feito em modo de simpatias, eu incluo, no caso, dentro da amarração amorosa definitiva, para poder estar deixando o ritual mais forte do que ele já é.
Então, ou seja, dentro dessa parte dos rituais, eu trago para dentro da amarração amorosa definitiva o adoçamento, a submissão, a união. Eu consigo, no caso, por exemplo, estar intercalando esse trabalho por exemplo, assim, do fechamento de caminho pela linha amorosa da pessoa. Que nem, por exemplo, assim, muitas pessoas, eles fazem separadamente. Primeiro eles fazem um trabalho de amarração, daí eles fazem um trabalho de separação, daí eles fazem um trabalho para fechar o caminho da pessoa, e por aí vai. Dentro da amarração amorosa definitiva, eu pelo menos, eu faço o quê? Eu faço o trabalho de amarração amorosa definitiva, e se a tua situação, por exemplo, for: ah, não, Bruno, mas ele tá, por exemplo, com outra pessoa. Então, dentro da amarração amorosa definitiva, eu consigo, no caso, por conta da liberdade que o trabalho me dá e da magia negra também, que a magia negra dá essa liberdade para nós, eu faço o quê? Eu incluo dentro da própria amarração a separação e o fechamento de caminho pela linha amorosa. Caso haja necessidade, por exemplo, de estar ali separando, no caso, o teu amor de uma outra pessoa. Seja você homem, seja você mulher, seja você lésbica, gays, transexuais, bissexuais, não importa. Eu consigo, no caso, estar incluindo na amarração amorosa definitiva essa parte, por exemplo, como o fechamento de caminho da linha amorosa da pessoa, para a pessoa não se relacionar, não fazer sexo, não ficar com mais ninguém, ou a separação, caso você queira, no caso, separar a pessoa amada de uma outra pessoa. A parte do fechamento de caminho da linha do amor, ele é feito, no caso, quando, por exemplo, assim, o teu amor tá saindo demais, ou quando você é amante, ele é casado, mas ele, no caso, acaba traindo a esposa e ficando ali com outras pessoas, e você, por exemplo, você quer que o teu amor ele continue casado, mas você quer, no caso, que ele continue com você. Dentro da amarração amorosa definitiva, eu consigo estar fazendo isso. Eu consigo estar fazendo com que o caminho amoroso dele esteja sendo fechado para outras pessoas e trazendo ele ali novamente ali para você. Ele estando casado e ficando ali somente com você. Dá para fazer isso dentro da amarração? Dá. Ou se o teu amor, por exemplo, ele é uma pessoa muito baladeira e uma pessoa que ele gosta muito de estar ficando ali, por exemplo, com muitas outras pessoas, dentro da amarração amorosa eu consigo, no caso, estar trancando essa parte, tá tirando as vontades da pessoa, né, tipo de ir em balada, de ir em festa, de ir em farras, no caso, né, que são os fervos, que eu costumo sempre estar falando aqui. Então, ou seja, dentro dessa amarração, ela me dá liberdade para poder estar trabalhando 100% ali dentro da vida da pessoa, entende? Outra coisa muito interessante é que essa parte que eu já falei sobre intercalar os trabalhos, dentro da amarração amorosa definitiva, a gente, no caso, quando executa esse trabalho para você, a pessoa ela passa a não estar largando mais de você também. Isso é um outro ponto muito interessante da gente estar comentando aqui, porque dentro desse trabalho, eu consigo, por exemplo, tá trancando a vida amorosa dessa pessoa, eu consigo estar fechando completamente a linha amorosa dela, e quando o ritual ele vem a ganhar força, que ele começa os sinais, ele começa, no caso, os efeitos dele começam aí dentro da tua vida amorosa, a pessoa ela passa a não largar mais de você. Isso é muito interessante, é algo da amarração amorosa definitiva, porque quando a gente faz um trabalho para você, definitivamente, a pessoa ela não larga mais de você. Porém, você precisa seguir algumas regras, que são, no caso, os preceitos, porque senão, no caso, assim, se você fizer muita coisa errada, a amarração ela vai acabar perdendo força e ela vai acabar, no caso, quebrando e não há mais o que fazer. Então, ou seja, quando eu falo para as pessoas assim, olha, a gente vai fazer o teu trabalho e o trabalho ele vem a dar certo, você precisa seguir o quê? Os preceitos, que são as regras. Dentro das regras está para você não pode brigar com a pessoa por 30 dias quando a pessoa voltar para você. Não pode. Você precisa, no caso, estar seguindo as regras 100%, porque se você discute, briga, arruma ali picuinhas ali, que acaba, no caso, afetando a pessoa amarrada, e a pessoa amarrada acaba se ofendendo ou não gostando de algo que você falou para ela, naturalmente a pessoa ela vai pegar e ela vai embora e o trabalho ele vai se quebrar. Porque no caso, assim, quando a pessoa ela volta pra você, não pode de maneira nenhuma tá tendo discussões, brigas e desentendimentos. Então, ou seja, eu falo sempre a mesma coisa, eu procuro sempre estar pegando na mesma coisa, sempre repetindo as coisas, para que você entenda que não pode haver brigas após a pessoa voltar para você. Se porventura acontece, por exemplo, da pessoa tá voltando para você e você, no caso, briga e discute,
a pessoa ela pega, ela vai embora, o trabalho ela vai fazer o quê? Ele já vai perder 50% de força. Então, ou seja, quando acontece, por exemplo, da pessoa ir embora e o trabalho acaba perdendo força, a tendência daquele trabalho, se ele não for reforçado rápido, você, no caso, vai perder a pessoa 100% e o trabalho ele não vai poder ser feito. Outro ponto muito interessante que a gente, no caso, pode estar comentando aqui é referente ao tempo desse trabalho. Todo e qualquer tipo de trabalho de magia negra que a gente venha a fazer, o tempo dele é de 7 a 21 dias, seja ele qual for. Dentro desse tempo, há uma possibilidade muito grande de você obter o resultado no mesmo dia. Então, ou seja, esse trabalho da amarração amorosa definitiva, ele traz muitos resultados no mesmo dia da feitura dele. Então, mas isso daí é para todo mundo? Não, depende de caso para caso. Sim, depende de caso para caso, porque nem todo mundo tem o mesmo caso, nem todo mundo ouve a mesma briga, a mesma discussão, o mesmo desentendimento. Então, ou seja, quando você, no caso, recebe o resultado no mesmo dia, você, mais do que os outros, você precisa, no caso, estar seguindo a risca e tem que cumprir por 21 dias. Muitas pessoas falam assim, Bruno, eu já obtive o resultado no mesmo dia. Eu preciso, no caso, estar cumprindo os preceitos por 21 dias? Sim, porque se você não cumpre os preceitos no modo geral, por 21 dias, a tendência daquele trabalho, ele perder força, vai ser muito grande, porque as entidades, elas conseguiram uma facilidade maior para poder tá se conectando ao teu corpo e ao corpo da pessoa amada, e com isso eles conseguiram fazer a manipulação geral no mesmo dia. Mas, se você não cumpre os preceitos seriamente por 21 dias, o trabalho ele vai acabar perdendo força e o trabalho ele tem um risco muito grande dele estar se quebrando. Então, ou seja, dentro da amarração amorosa definitiva, a gente consegue, no caso, estar destinando esse tempo de 7 a 21 dias para ele poder começar os sinais e os efeitos, porque o próprio Exu, no caso, quando ele veio em terra, ele já deixou claro e ele mesmo já veio a fazer a consagração desse trabalho de 7, 14 a 21 dias. Então, ou seja, a própria entidade já deu essa liberdade para a gente poder estar trabalhando com esse tempo. Então, e fora que ele também é um tempo espiritual. As próprias igrejas, no caso, trabalham com as campanhas de 7 dias, campanhas de 14 dias, campanhas de 21 dias. Então, ou seja, esse tempo ele já é um tempo espiritual. Inclui-se assim no mesmo trabalho com a própria consagração do Exu que ele veio em terra e destinou, no caso, esse tempo mesmo para todos os trabalhos. E fora que também, dentro da amarração amorosa definitiva, a gente consegue estar intercalando esse trabalho também com uma ocultação de ritual, que é onde nem ao menos igrejas, médiums sensitivos, trabalhos espirituais também, que aparecem em jogo de tarô, jogo de búzios, a ocultação de ritual, ele é posto dentro da amarração amorosa definitiva, já fazendo o teu trabalho, para que ninguém possa, se assim, tá tendo capacidade suficiente para poder estar desmanchando. Nem ao menos em igrejas, nem ao menos em terreiros, nem ao menos com médiums sensitivos ou algo do tipo. Ninguém consegue estar desmanchando esse trabalho da amarração amorosa definitiva quando ele se é feito. Beleza? Outro ponto interessante que a gente pode estar comentando aqui também é referente, no caso, à segurança do trabalho espiritual. A segurança é algo muito importante a gente está comentando aqui, porque a segurança do trabalho é que nada vai voltar para você. Se por exemplo assim, mestre, eu tenho medo de fazer amarração amorosa porque eu tenho medo de voltar alguma entidade, alguma energia para mim. Tem esse risco de estar voltando alguma energia para mim, ou mesmo para pessoas que vão pagar trabalho para estar separando o casal, tem algum risco, por exemplo, desse trabalho estar voltando alguma energia pesada para mim? Não. Dentro da amarração amorosa definitiva, a gente, no caso, inclui também a segurança de trabalho, que são o quê? Os bloqueios de energias negativas que podem acabar voltando ali para você. Dentro, no caso do próprio ritual, eu já incluo essa parte também da segurança para que o próprio trabalho ele pegue força, ele faça o que tiver que fazer e sem voltar nada para você, porque ali é feito uma barreira, no caso espiritual, para que nada possa assim estar voltando de negativo para você, mesmo a gente trabalhando com energias baixas, no caso, que é a parte da separação amorosa, caso você queira separar o teu amor da pessoa amada, ou tá trancando a vida amorosa do outro lá, a gente consegue, no caso, tá incluindo isso daí também, para que nada possa, assim, tá voltando para você. Outro ponto que é bastante interessante também da gente estar comentando sobre a amarração amorosa definitiva, é que dentro desse mesmo trabalho a gente consegue estar fazendo o quê? A puxada amorosa, que é a puxada espiritual, puxada amorosa, ele recebe ali vários nomes. O que é essa puxada espiritual? É quando, no caso, o teu amor, ele não tem ninguém,
né? Ou ele tá ou ele tá farreando demais ali, ou ele tá fazendo muita coisa errada ali que você não tá gostando, ele é feito ali uma puxada espiritual ou puxada amorosa, que é quando a gente puxa o teu amor para você. Isso também surgiu de simpatias, mas modificaram e tudo mais, fizeram ali em formato de trabalho espiritual. Eu já deixo incluso também no mesmo trabalho essa puxada amorosa para que ele possa assim estar ganhando força e estar fazendo assim um trabalho completo de amarração amorosa definitiva. Beleza? Outro ponto aqui que a gente pode estar comentando agora é sobre a amarração casamenteira. Quais são os pontos, no caso, da amarração casamenteira? O que ele faz? O que é esse ritual, né? Como que ele funciona? Que surgiu aí na internet, no caso, e acabou se espalhando e muitas pessoas fazendo e pagando esse trabalho. O que é a amarração amorosa casamenteira? Gente, a amarração amorosa casamenteira, ele surgiu, na verdade, com uma finalidade no caso do casamento, né? Que você vai pagar o trabalho, você vai ter a pessoa de volta e vai casar com ela. Mas a amarração amorosa casamenteira, ela é somente um nome de um trabalho para uma finalidade, que é amarrar e casar com a pessoa. Nada mais do que isso. Ah, tá, mas se eu vou fazer esse trabalho, eu quero casar com o meu amor, certo? Certo. Só que o trabalho, a força maior dele é quando, no caso, nós vamos fazê-lo, né? A pessoa estar junto com você, para ele poder, no caso, ter força. Então, ou seja, a amarração casamenteira, ele é mais indicado estar fazendo esse trabalho quando você tá com a pessoa, para poder, no caso, estar fazendo o trabalho, tá firmando o trabalho ali para a entidade e tá entregando, no caso, aquela oferenda, que é a amarração amorosa casamenteira, que você vai estar amarrando a pessoa, você estando com a pessoa. Porque se você faz esse trabalho sem você tá com a pessoa amada, a tendência do ritual dar errado, ela é muito grande, é 95% de chance desse ritual dar errado, se você não tiver com a pessoa. Quando você tá com a pessoa, esse trabalho, no caso, ele já ganha uma força maior para 99,9%, quase 100%. Ainda existe aquele 0,1%, né, de erro, no caso, né, que você pode acabar cometendo, ou o trabalho também pode acontecer alguma coisa também. Alguma coisa acaba acontecendo. Então, ou seja, a finalidade do trabalho de amarração amorosa casamenteira é, no caso, tá fazendo o quê? O casamento corporal e o casamento espiritual, aonde a finalidade dele vai ser unir o casal, né, as duas pessoas, porém ele não possui uma garantia nenhuma de funcionar. Porque no caso, como eu falei pra você, se vocês não estiverem juntos, a tendência do ritual dar errado, ela é muito grande. Outro ponto é que o casamento espiritual também, ele surgiu, claro, né, através, no caso, dos casamentos dentro da Umbanda, que é onde eles fazem aquele ritual, no caso, para casamento, que é onde o casal tá casando dentro do terreiro, né, diferentemente, ele poderia estar casando na igreja, mas eles casam no terreiro e faz ali um ritual de... como é que eu posso dizer pra vocês? É um ritual que ele é feito ali pra bênção do casal ali que tá casando. Eles fizeram modificados isso daí e trouxeram como uma amarração casamenteira. Ele dá certo? Dá, desde que vocês estejam casados ali para fazer uma finalização de ritual. Então, ou seja, ele entra como sendo um ritual de finalização e não como sendo um ritual principal. Entenderam? Porque ele só vai dar certo para você se você estiver junto com a pessoa. Daí ele vai funcionar. Fora isso, o casamento espiritual feito como amarração, ele não vai dar certo. Ele não serve, ele não tem muita força para estar fazendo ali, no caso, para estar trazendo a pessoa novamente para você. Entendeu? Então, ou seja, e fora que a amarração casamenteira, muitos incluem, claro, a separação e o fechamento de caminho da linha amorosa, mas ele não funciona como ele deveria. Com isso, precisa-se assim estar deixando esse ritual por último e não como meio principal, no caso, como ritual. Ok? Outro ponto agora que a gente vai falar aqui é sobre as amarrações de 7 anos, 14 anos e 21 anos. Gente, existem muitas pessoas que vêm pagar trabalho para mim que fizeram, claro, esse ritual de amarração amorosa de... Muitos fazem amarração também de 3 anos, né? Amarração de 3 anos, 7 anos, 14 anos e 21 anos. Gente, esse trabalho, na realidade, é o seguinte. Quando vai atingindo próximo do ano, no caso, né? Vamos supor, você fez uma amarração ali de 7 anos, por exemplo, e já está em 6 anos e 11 meses. Possivelmente, o ritual ele já deve ter perdido
a sua força no 4º ano. Então, ou seja, existe no caso, eu já trabalhei muito com essas amarrações de anos. Já trabalhei muito mesmo. Muitos anos mesmo trabalhando com a amarração dos anos. Eu não fazia amarração definitiva, porque no caso eu tinha na cabeça que, vai amarrar a pessoa definitivamente, a pessoa depois não vai poder separar mais. Mas, que nem a amarração amorosa definitiva, eu vou trazer aqui um complemento dessa amarração, um complemento de informações, é que você, no caso, é que possui o tempo na mão. Ela é uma amarração definitiva. Mas, por exemplo, assim, você ficou lá, vamos supor, 9 anos com a pessoa e você não quer mais. Quando você separar dessa pessoa, a amarração automaticamente ela vai se quebrar. Porque no caso você pediu pra estar... Porque você em si não quer mais a pessoa, então você passa para a entidade uma visão que você quer quebrar o ritual. Então, ou seja, quando você decidir que você não quer mais a pessoa, você vai lá e separa. E a pessoa não vai ficar no teu pé, a pessoa não vai ficar ali implorando para você voltar e nem nada do tipo. A partir do momento que você decide separar da pessoa, o ritual da amarração amorosa definitiva, ele acaba quebrando. Diferentemente dessa amarração aqui que eu vou falar para vocês agora. As amarrações de 7, 14 e 21 anos, ou 3, 7, 14 e 21 anos, você é obrigado a ficar com a pessoa por 7 anos. No caso, você passa a ser obrigado a ficar com a pessoa por 7 anos. Não é destinado felicidade durante esse período, só que claro que nenhuma amarração promete isso, né? Porém, se você tiver casado ou ficado com a pessoa por 7 anos e tiver um inferno na tua vida, por mais que você queira desmanchar esse ritual, não vai dar certo, porque isso é como se fosse quase um pacto. Então, ou seja, quando você faz uma amarração de 7 anos, você não pode quebrar o ritual. Nem ao menos que você pague trabalho. Você pode fazer trabalho de magia negra, você pode fazer trabalho de magia... qualquer magia. Não quebra o ritual por 7 anos. Mesmo a tua vida estando um inferno. Como no caso, a amarração amorosa, ela acaba, no caso... fazendo por conta que a pessoa ela vai ficar com você obrigada. Então, ou seja, se tiver um inferno na tua vida por 5 anos, falta 2 anos ainda para amarração amorosa ela terminar o tempo dela. Então, ou seja, agora, se tiver, por exemplo, assim, 5 anos de felicidade, vai ser 7 anos de felicidade. Então, isso, no caso, você vai lá e reforça o trabalho por mais 7, caso você queira. Caso você não queira, é 7 anos que você vai ficar com a pessoa. E depois desse tempo, no caso, automaticamente ele vai lá e se quebra. E fora que também ele não possui nenhuma segurança também. Então, ou seja, você sempre tem que estar firmando esse ritual. Sempre. Você sempre tem que estar deixando ele forte. Você sempre tem que fazer um ritual de adoçamento para a pessoa. Você sempre tem que estar fazendo um ritual de submissão para a pessoa. Então, ou seja, você sempre tem que estar fazendo mais e mais trabalhos. Então, ou seja, ele não possui nenhuma garantia de segurança que você vai ter ali, que você não precisa ficar firmando o ritual, que você não precisa ficar fazendo nada do tipo. A amarração amorosa definitiva, a diferença dela é que você não precisa estar sempre firmando. É só se acontecer alguma coisa mesmo, que, por exemplo, o Exu vem em terra e acabe falando alguma coisa sobre o teu trabalho, ou se o teu trabalho estiver muito bom e você quer, no caso, deixar ele mais forte, você pode. Se não estiver acontecendo nada, você pode firmar um ritual que ele vai começar a dar ali os resultados, os sinais. Então, ou seja, a amarração definitiva ele já dá uma liberdade para a pessoa estar trabalhando. A amarração amorosa de 7 anos, se tiver 7 anos positivo, vai ser 7 anos positivo. Se tiver 7 anos negativo, vai ser 7 anos negativo. Negativo é o inferno, positivo é tudo bom. E qualquer briguinha também, ele vai quebrar esse trabalho das amarrações dos anos. Então, ou seja, não possui nenhum tipo de benefício. Eu não vejo, eu trabalhei muito com a amarração amorosa dos anos, muito mesmo. Hoje em dia não trabalho mais. Eu também não trabalho com amarração casamenteira. Eu trabalho somente com amarração definitiva por conta do que ela me proporciona, do que eu posso fazer com esse trabalho, da maneira que eu posso trabalhar com esse trabalho. Então, ou seja, eu só trabalho com amarração amorosa definitiva, não trabalho com nenhum outro. Na internet aí tem muitas e muitas amarrações aí que vai surgindo e tudo mais. Eu continuo com a amarração amorosa definitiva. Existem aí, no caso, vários e vários tipos de amarrações que todo dia, no caso, vai surgindo, mas são amarrações que eu não conheço, não sei como que funciona. Então, assim, eu ficar aí vendo essas coisas assim, não. É somente a amarração amorosa definitiva. Já vai fazer quase 9 anos que eu trabalho com a amarração amorosa definitiva. Foi o trabalho que sempre me deu resultados. Então é essa amarração que eu vou continuar trabalhando daqui pra frente. E não sei quantos anos que eu vou continuar. Mas
eu sempre vou estar trabalhando com esse tipo de amarração amorosa. Porque ele me permite, no caso, estar incluindo outros rituais dentro dela e os resultados sempre serão os mesmos. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like. Se inscreva aí no canal caso você ainda não seja inscrito. Beleza? Então é isso e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal.